Vamos ver aqui. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thalita Cabral, eu sou a coordenadora das pós-graduações da área de serviço social da Uninter. Hoje nós estamos aqui com o quadro do Vem Saber para falar sobre políticas sobre drogas. Antes disso, gostaria que a nossa tutora Reli se apresentasse para vocês. Boa noite, alunos e alunas. É um prazer a gente estar junto mais uma vez. Hoje trazendo o nosso ilustre aí, professor, para falar sobre política de drogas, que é um assunto tão específico, que preocupa tantas famílias, que abala muitas economias. E me apresentando assim, de forma rápida, sou tutora de vocês dos cursos de pós-graduação da Uninter, à distância, né? Sou assistente social, pós-graduada em metodologia do ensino superior e com mestrado em política social e serviço social. E a gente está aqui para poder estar colaborando aí com a discussão. Professor, pode se apresentar, por gentileza. Professor, o seu microfone está fechado. Isso, voltou. Agora, está falando. Agora voltou. Bem, boa noite a todos e todas. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite da Thalita, também da professora Reilly. Obrigado por estar aqui com vocês. É uma honra estar participando com vocês aqui dessa live sobre um tema que hoje está muito atual, né? Está muito moda, né? Mas que é muito mais profundo. Eu estou hoje como presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas, da OAB Paraná, né? Sou advogado, represento a OAB no Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas aqui do Paraná, como titular, e no Conselho eu sou vice-presidente desse Conselho, ou seja, do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Estado do Paraná. Fui fundador da Federação Paranaense das Comunidades Terapêuticas, viu, Thalita? Junto com o Peixico, que foi o presidente, eu fui o vice. Sou especialista em dependência química pela Unifesp. Tenho uma coluna no Paraná Portal que se chama Vamos Falar sobre Drogas, e também contribuo com outras colunas em alguns outros sites ou revistas. Uma das revistas é a revista Dependência Química e Saúde, que está sendo bem divulgada agora. E me convidaram com grandes nomes aí de escritores e pessoas do ramo, especialistas, mestres. Eu acho isso foi fora de série. Então, eu acredito que seja, por enquanto, só isso. Não me lembro mais nada, assim. Nossa, mas já é bastante, professor. Nós, em nome da Uninter, em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, nós agradecemos o senhor ter aceitado o nosso convite, né? E que a gente gostaria de ouvir um pouquinho você falar sobre o histórico, né, da política sobre drogas, sobre como está o cenário brasileiro. Vamos colocar primeiro um panorama aqui do Brasil, né? O Brasil hoje é o primeiro consumidor de crack do mundo, né? E é o segundo consumidor de cocaína do mundo. Isso em números não proporcionais, em números gerais, né? Certo. E essa realidade é recente, né, professora? Até uns 15, eu acho, 15, 20 anos atrás, o Brasil não se destacava no consumo de crack, né? O crack é muito... ele, na realidade, ele é recente. Ele começou em 1989, vamos dizer assim, nos guetos dos Estados Unidos, certo? No gueto de Nova York, lá que ele começou. E depois ele mudou essa configuração de ser uma droga de gueto, de uma droga de pessoas com potencial de poder aquisitivo muito baixo, e ele entrou mais no meio da sociedade, hoje no âmbito geral. Hoje você vê pessoas de todos os níveis sociais, de todas as raças, credos e também de ocupações que têm, podem fazer uso de crack, muitos fazem. Mas a cocaína veio também junto, na década de 70 também, né? No final da década de 70 também, quando houve também a proliferação da cocaína, né? Uma droga de moda também. Então, nós temos esse panorama, né? Nós temos um panorama também do Brasil
que nós somos o primeiro consumidor de Rivotril do mundo e o segundo em Ritalina. Então, isso também tem que ser falado. Nós temos hoje... são drogas lícitas, mas não deixam de ser drogas, e muitas pessoas são dependentes das mesmas, né? Drogas controladas, exatamente. Então, nós temos também 20 milhões hoje de dependentes somente do álcool, e uma proporção, você faz 3% da população é dependente de drogas ilícitas. Dependência química, veja, é um outro processo. Nós temos o processo do uso, nós temos o processo do abuso de substâncias psicoativas, que é o transtorno por uso de substâncias, certo? E a dependência química, que daí ela tem que certos requisitos, preencher certos requisitos para que a pessoa seja colocada, vamos dizer, como dependente químico, né? Uhum. Isso seria outra área que a gente poderia falar, mas até seria sobre a síndrome da dependência química, né? Então, isso seria outro caminho que a gente, quem sabe, um dia a gente possa até discutir sobre isso. Mas, então, o panorama aqui no Brasil é isso. Nós temos, também é importante frisar que nos últimos 30 anos, mais de 400 mil adolescentes e jovens de 14 a 25 anos morreram assassinados em todo o Brasil, certo? Sendo que até 50% isso está relacionado com as drogas. Tá? E desses 50% relacionado com as drogas, 65% desses daí foram em decorrência da violência, envolvimento com o crack. Tá? Então, isso é do estudo de 2013, Mapa da Violência do Brasil, de Pfizer. O Brasil, hoje, nós temos entre as mulheres de 14 a 25 anos, a cocaína é a droga ilícita mais consumida, certo? Nós temos também a cannabis e vários outros. Nós não temos aqui ainda como hoje é um grande problema que está tendo nos Estados Unidos, é essa proliferação dos opioides, né? Isso é muito bom, tá? Mas não deixa de ter já alguns locais pontuais que se faz uso de opioides. Certo? Então, vamos começar assim, falar sobre política sobre drogas, a gente tem que perguntar primeiro, políticas sobre drogas para quem, né? Eu acho que é bem interessante nós contextualizarmos para quem. Por quê? Sim, né? Então, a política sobre drogas, ela tem que atender somente a justiça, tem que atender a assistência social, tem que atender a saúde, certo? E não é só atender um lado desse, tem que haver uma intersetorialidade, tem que haver uma conjunção de todas essas áreas, certo? Senão nós ficaremos atrelados e muito restritos a somente um tipo de pensamento. Sim. Né? Então, nós podemos, até quando falam de guerra às drogas, né, que é um termo muito comum que usam, e fazem a menção da guerra às drogas ser colocada primeiro pelo Nixon na década de 70, ou depois pelo Reagan em 1980, né? Que eles até falavam dele, campanhas e tudo mais, mas não, a guerra às drogas é muito anterior a isso. A guerra às drogas já se originou nos Estados Unidos na década de 20, certo? Quando depois da lei seca, quando acabou a lei seca, o departamento de álcool que tinha, ele não tinha mais serventia, eu não me recordo agora o nome de todo o departamento, mas era em relação à questão de controle do álcool, que servia somente para isso. E ele foi transformado num departamento para controle de outros tipos de substâncias. E daí que se chamou uma pessoa, certo? Isso e daí entrou Jerry Anslinger. Oi? Só fazer um adendo, certo, né? Quando a gente fala em política de combate a drogas, ao uso de drogas, a gente pensa na contemporaneidade, o que é considerado droga hoje. Mas, dependendo do país, da cultura, houve épocas que o álcool era considerado ilegal,
né? Que nem o senhor usou essa época dos Estados Unidos, né? Ali, se eu não me engano, década de 30, 40, o tráfico era feito por destilados, era a bebida destilada que era considerado ali impróprio uso, né? Lei seca. A gente pode, vamos abranger mais isso. Hoje, por exemplo, se nós formos em países árabes, é proibido o álcool. Sim. Né? Então, o álcool ainda tem essa proibição. A cocaína ela era vendida nas farmácias até 1911, quando constatou-se que ela causava mais prejuízos à saúde do que simplesmente para tirar a dor de dente. Tinha muita propaganda dizendo que fazia bem para a dor de dente. Se está com dor de dente, tinha cocaína. Né? Assim como outros também, vamos pegar o tabaco, né? Vamos pegar o cigarro. Era comum a gente ver os filmes das pessoas fumando como se fosse aquilo a maior coisa do mundo. Então, havia toda uma propaganda em cima do cigarro. O Pall Mall, se a gente for ver, aquele cigarro Pall Mall, tem até figura do Papai Noel, dizendo, certo? E tem umas propagandas muito engraçadas de cigarro, que uma tem um cara correndo, aí depois assim ele para e fuma um cigarro, e depois aparece assim um letreiro embaixo, fume os cigarros que irá abrir os seus brancos, irá abrir o seu pulmão. Então, sabe? São umas muito coisas curioso, assim, absurdas que tinha, né? Depois, quando eu era criança, eram os cigarros de chocolate que a gente comprava. Tinha aquele cigarrinho de chocolate lá, o garoto, né? Eu não sei como é que era, um cigarrinho de chocolate. E a gente até imitava, né? Fazia aquele assim. Sim, era bonito, né? Os filmes era bonito, exato. Os personagens estarem fumando, então... Era sinal de status o cigarro antigamente, né? Era sinal de status. Era uma coisa assim, charmosa, né? Era uma coisa, sabe, que fazia parte, acho que uma alta sociedade. Humphrey Bogart fumou cigarro, Casablanca, parece. Então, sempre veio nessa linha de ser alguma coisa assim. Como também hoje é feito, se a gente for ver para a propaganda do álcool. A propaganda do álcool coloca o quê? Festas, mulheres bonitas. Né? E daí o que tem? Daí tem uma lei, a Lei 92/94 de 1996, que essa lei não considera como bebida alcoólica aquelas que têm teor menor de 13% de Ilusac para fins de propaganda. Por isso que tem as propagandas da cerveja. Você não vê propagandas de uísque. Né? Você dificilmente vê propagandas de vinho também em canal aberto. Né? Então, existe essa lei. Eu vou dar uma olhadinha aqui do chat. E que mais que você... Mas onde é que a gente estava falando mesmo? Me perdi. Eu vou assim, vou para frente, vou para trás e a gente vai. Vamos tocando aí a live. Acho bacana. O senhor estava fazendo um panorama com relação à política de drogas no mundo, né? Ia contextualizar historicamente para trazer depois para o Brasil. Tá. Então, é bom nós deixarmos claro que políticas de drogas somente serão viáveis em governos democráticos, estáveis. Tá? Estáveis. Eu não gosto, às vezes você fala um termo, por exemplo, a questão do combate às drogas, né? Essa é a grande situação. Então, nós temos uma linha dentro da política de drogas, que é a prevenção, nós temos uma linha que é o cuidado, e temos uma linha que é a redução da demanda e da oferta, né? E outra também que a gente pode colocar, mas do cuidado eu coloco a redução de risco ou redução de danos, como alguns colocam. Né? O cuidado engloba tudo, o tratamento e tudo isso daí. Então, ficou muito nesse lado do caráter punitivo-repressivo. Nós temos que ver que a dependência química é uma doença considerada pela Organização Mundial de Saúde, certo? Então, nessa área, o dependente químico, ele tem que sair desse contexto jurídico, punitivo, repressivo, para um contexto jurídico que ofereça tratamento, que ofereça cuidado, e que ofereça para ele uma reinserção social. Esse seria uma política pública ideal, mas nós não vemos muito
né? Então, há que se diferenciar o usuário, há que se diferenciar o traficante, há que se diferenciar esse dependente químico, que é um doente. Mas dependente químico é um doente como crônica, certo? Uma doença crônica, e da mesma maneira que o diabético. Ela não tem cura, mas você pode conter, você pode travar esse avanço dessa doença. Professor, você acha que a população, não vendo a dependência química como uma doença, porque muitos acham que a pessoa procurou esse tipo de doença, então não pode ser considerado uma doença. A pessoa foi lá e fez o uso de drogas porque quis, não porque alguém obrigou. Você acha que essa falta de consenso entre a ciência e a população faz com que as políticas não sejam trabalhadas de uma forma mais adequada? É difícil você colocar uma política de drogas hoje para abranger todos os setores, né? Principalmente também por isso que você falou. Se formos ver, hoje saiu uma pesquisa que 40% da população, certo? Uma das coisas que elas mais... É a segunda coisa, se eu não me engano, que elas mais têm a aversão é o dependente químico. Primeiro é a pessoa que vai furtar, vai roubar, esse criminoso. Então, esse processo já tem essa estigmatização, né? Opa, desculpa, já tem essa estigmatização em cima do dependente químico. Ele faz um uso e se autoflagela. Se nós formos ver, no começo pode ser muito bom, pode dar muitas coisas boas, pode também ser, até às vezes é produtivo na próprio ensino, na própria educação. Uma vez teve um caso de um menino que ele era muito ativo e ele não conseguia, na escola, ir para frente, certo? Ele não se adequava. E daí ele fumou 2 vezes maconha e daí baixou essa hiperatividade dele e ele daí começou a tirar notas boas. Então, tudo isso daí tem que ser contextualizado. Nós temos que também contextualizar hoje, por exemplo, eu acabei de falar da maconha, que a maconha, até o final, ali estava no final na década de 60, no começo da década de 70, a maconha era um produto que era usado contra o sistema, né? Contra o way of life daquela época, correto? Hoje a maconha é o próprio sistema, certo? Então é difícil você hoje, com os adolescentes, você não contextualizar essa influência das drogas na vida deles. Então, por isso que o diálogo com os pais, dos pais com os seus filhos e filhas, tem que ser muito bem realizado. Você tem que ter um diálogo aberto, franco, ter autoridade, não ser autoritário, entender o que essa criança, esse filho está passando, está sofrendo, o porquê daquilo. Tá? Muita gente vai usar droga, não vai se sentir bem, depois, tchau, não há problema nenhum. Outros não. Mas nós temos hoje, nesse meio estudantil, nesse meio da adolescente, e cada vez mais, o que é mais preocupante, é o uso precoce de drogas, certo? O álcool, principalmente. Tá? Na maconha, a maconha para os adolescentes é vista até como não é droga. Tá? Então, nós temos que colocar a droga como toda, ou substância psicoativa, como qualquer substância que seja ingerida, né? E altere o teu sistema nervoso central. Tá? Esse é um ponto. Agora, a droga vai ser benéfica ou vai ser maléfica, dependendo do grau da quantidade. Daí, como ele falou, em vários momentos a humanidade teve já drogas que eram usadas, certo? Mas isso também não é uma desculpa para nós usarmos tudo hoje aqui, né? Deixar tudo aberto, tá? Porque nós, principalmente no Brasil, o Brasil ele não tem ainda um controle, nós temos, muito difícil, certo? Eu acredito que a gente ainda vai passar por um processo, e tem que passar por um processo de discussão da substância psicoativa, dessas drogas, tanto para efeito medicinal, para uso
normal, para uso recreativo, a gente vai ter que passar por isso. Tá? Então, voltando ao assunto, então, lá na década vamos ver, em Londres, certo? Na década no século XVIII, certo? Começou essa os primeiros atos que tivemos assim sobre drogas que influenciaram determinado tipo de substância foi a época que era o gin craze. Então, em Londres, as pessoas estavam lá em Londres e elas tinham, como se fosse hoje, digamos, a Cracolândia. Então, era muito comum, mas não só num lugar específico, como aquela Cracolândia em São Paulo, ou em outros lugares. Era em vários lugares as pessoas com o gin, certo? E isso era muito ruim, com a questão da saúde, assalto, violência e tudo mais. Então, o governo naquela época britânico, ele começou a instituir o que foram chamados os Gin Acts, certo? Foram 8 atos de gin. Isolar as pessoas, colocar um ambiente distante, proibir totalmente, punitivo para quem o caráter já punitivo para quem tiver em determinada local fazendo uso do gin, até que no último ato eles legalizaram o gin. O governo britânico legalizou o gin. Hoje quando você fala de bebida mais consumida pelos britânicos, há uma associação muito grande com o gin. É a bebida preferida deles, né? E o que é mais engraçado, o tributo do gin gerou todo o império, foi o que construiu o Império Britânico. Isso foi em 1720 a 1780. É até surreal, né, da gente pensar hoje que foi considerado ilegal o gin, né? Não, são momentos, é como você falou, né? Momentos da vida, mas o gin é o último estágio, né? Do álcool, né? Só depois o álcool quase puro, certo? Então, o gin é uma bebida muito forte. Aí, depois disso, nós tivemos a Guerra do Ópio, né? E na Guerra do Ópio, o que aconteceu? O governo britânico ele queria impor uma série de produtos deles, né, dentro do país da China, para consumo dos chineses. Certo? E os chineses não quiseram isso, certo? Inclusive, um desses produtos era o próprio ópio. Certo? E daí os chineses implodiram o navio que tinha ópio, em 1839, né? E daí foi a primeira guerra do ópio, daí deu toda o que nós sabemos da guerra. Os chineses não tinham exército, entrou os ingleses, ficou até Hong Kong. Das consequências foi que Hong Kong ficou pertencendo ao governo inglês, né? Até agora, 20 anos atrás. Depois disso, nós tivemos, certo? Nós tivemos daí, em 1912, a Conferência Internacional do Ópio. Aí nós tivemos 3 convenções pela ONU, tá? Em 1961, a Convenção Única sobre Entorpecentes, 1971, Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, e 1988, Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas. Em 2016, nós tivemos na ONU a UNGES 2016, que era para debater, depois de tantos anos, você veja aí, sobre o direcionamento das políticas de drogas no mundo. Né? Porque quase todos os países, acho que quase todos são signatários da questão da proibição das drogas. E já se vê que muitos estão indo para um outro modelo, um modelo alternativo. Portugal, por exemplo, uma descriminalização. Canadá hoje está com uma legalização muito ampla, mas vai até um determinado limite de quantidade de produto a ser usado, certo? Mas é bem aberto. Nos Estados Unidos, se a gente colocar nos Estados Unidos como um todo, ainda é proibido, que foi
legalizado foram alguns estados. Então, alguns estados dos Estados Unidos, eles têm a maconha legalizada para uso recreativo. Certo, professor. E no Brasil, quando que começou uma política sobre drogas? No Brasil, em 1976, foi criado o CONFEN, Conselho Federal de Entorpecentes. E daí, depois, em 1996, foi o PNAD, o Plano Nacional de Álcool e Drogas, e o CONAD, que foi criado em 1988. Daí, junto com o CONAD, veio todo o sistema de política sobre drogas do Brasil. Hoje, nós estamos sob a égide de uma nova política de drogas, que ela é baseada na Lei 13.840, de 2019. Ela alterou alguns dispositivos, alguns artigos da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343, de 2006, certo? E a Lei, a 13.840, que está em vigor como plano de política sobre drogas. É um novo plano de política de drogas inserido nessa lei. Certo. E hoje a política de combate a drogas, ou política sobre drogas, ela está sob a jurisdição do Ministério da Justiça, se eu não me engano, é isso? Houve uma separação, certo? O Ministério da Justiça e Segurança, ele cuida da área da redução da oferta e da redução da demanda. E o Ministério da Cidadania, ele cuida da área do cuidado e da prevenção. Certo. E na saúde não entra, então? Entra só a questão dos internamentos mesmo? Não, nem os os internamentos dentro de uma forma, mas daí por outros tipos de transtornos também mentais, muitos deles associados ao uso de drogas, né? Isso é parte da saúde. Aí, mas que tenha alguma lei federal, composição federal dentro do Ministério da Saúde, não. Isso não. Certo. Por um lado, é até bom, porque, por um lado, até eu digo que foi bom agora nessa época de pandemia, porque muito se direcionou, né, os recursos do Ministério da Saúde para essa pandemia, né? Então, ainda, se formos ver nas secretarias estaduais, eles ainda estão esperando recursos que eram para ter vindo para atender setores de transtornos mentais, não somente por uso associado, para também locais de atendimento ao público, UBS, UPAs e tudo mais. Então, isso foi bom. Isso, vamos dizer, a minha conceituação, que por esse lado foi até interessante, porque o Ministério da Cidadania, ele tem uma verba, e também o Ministério da Justiça também tem outra verba também para isso. O Ministério da Justiça também tem muito, hoje, dessa verba, uma apreensão, né, de veículos, de bens de traficantes. Então, muito direcionado também para isso. Entendi. Professor, eu me lembro que por volta de 95 a 2000, mais ou menos, se falava muito nas políticas de redução de danos. E teve muito combate contra isso, porque muita gente criticava, dizendo que, na verdade, você estava ensinando os adolescentes como usar a droga, adolescentes que antes não teriam esse tipo de informação, saberiam, a partir da política de redução de danos, como fazer a iniciação nas drogas. Hoje ainda se trabalha a questão da redução de danos, como que está sendo feito isso? Veja, vamos deixar claro uma situação. A redução de danos são programas que visam atender a saúde das pessoas, certo? Colocou-se como política pública de drogas no Brasil até 3 anos atrás, como imperativo da política pública, a redução de danos, certo? Hoje, a política pública ela está voltada, inclusive consta isso dentro da Lei 13.840, política de abstinência, sem a participação da redução de danos. Mas é uma situação muito difícil você não fazer uso da redução de danos dentro do processo de política pública, o tratamento
com os usuários ou dependentes de droga. Então, é essa conceituação. E daí ficou uma briga, vamos dizer, de grupos, né, políticos, vamos dizer assim, um defendendo a abstinência, outro defendendo a redução de dano. Mais alguma coisa? Nós temos a participação de uma aluna. Aparece aqui na tela para você, professor. Sim. Tá. As internações ocorrem apenas de forma voluntária ou já houveram decisões modificando essa questão? Então, tá. Vamos entrar nesse assunto que é bem interessante, bem bacana essa pergunta. As modalidades de internamento é involuntária, voluntária e compulsória. Voluntária, a própria pessoa, ela se dirige a um local, se ela quiser se tratar. Caso da comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica só pode aceitar internação voluntária. Aquele local, ambiente que se diz comunidade terapêutica e aceita a internação involuntária, não é comunidade terapêutica. Não está no modelo de comunidade terapêutica, certo? Comunidade terapêutica somente é voluntária. Tá? É muito fácil você ter o registro de um local e dizer que é comunidade terapêutica. Tá? Principalmente por causa que a comunidade terapêutica tem menos com a RDC 029, que regula as comunidades terapêuticas, assim como o marco regulatório de 2015, do CONAD, as comunidades terapêuticas elas têm menos requisitos para o funcionamento, certo? As clínicas, que é a RDC 050, ela já impõe mais condições para que seja uma clínica. Tá? A clínica pode realizar o treinamento involuntário. A comunidade terapêutica não pode realizar internamento involuntário. E o compulsório e o involuntário, a diferença do compulsório e do involuntário é que o compulsório se faz através de medida judicial. Tá? Essas três modalidades, elas estão na Lei da Reforma Psiquiátrica, na Lei 10.216 de 2001. Se eu não me engano, é artigo 6º. Tá? Então, ali define também vários critérios do treinamento involuntário, voluntário e compulsório. Tá? A Lei 13.840, ela não menciona o internamento compulsório, apesar dela fazer menção de determinadas exigências, quase assim como uma possibilidade muito grande de uma política ser regida por internamento involuntário. Do meu ponto de vista, uma política pública não pode se basear em internamento involuntário. O internamento involuntário é a última das opções, quando não há mais nenhuma opção para aquela pessoa que está usando drogas e já está com dependência. É a última opção. Ela perguntou se já houveram decisões, já houveram várias decisões, o internamento compulsório, o internamento involuntário também, que possibilitam a pessoa a vir a fazer uso familiar, a vir a fazer uso do internamento compulsório para alguém da família. Certo? Tem que fazer o pedido, tem que vir com o laudo médico, o juiz analisa, dá procedente que seja internado em determinado local, e para onde ele for, tem que notificar o Ministério Público em até 72 horas. Tá? Esse internamento compulsório, só para não perder, esse internamento compulsório ele foi muito utilizado para adolescentes, né, certo? Que que tinham algum problema com a lei, que tinham algum delito, então foi muito usado ainda para isso. Certo?
Professor, Oi, na época que eu concluí a faculdade por volta de 2007, 2008, em Londrina se falava muito que no setor público não seria mais realizado internações, que seria feito o tratamento da dependência química só através da internação dia, que daí foi quando se deu muito ênfase nos tratamentos realizados pelos CAPs e também dessa questão do adolescente dele ter esse vínculo, né, da importância de se manter o vínculo com a família e por isso não se trabalhar a internação. Como que está isso hoje? Tá complicado, né? Inclusive, saiu uma resolução agora, a resolução 03, estamos no mês e pouco do CONAD, regulando o internamento voluntário em comunidades terapêuticas de adolescentes. Tá? Então, a questão que está sendo bem debatida, apesar de não ter sido debatida para a formulação dessa resolução, tá? Ela vai ter um ano para entrar em vigor, somente no que vem, e também esse é um processo que as comunidades terapêuticas terão que se adaptar. Existem várias discussões. Uma das discussões, por exemplo, é local. Os adolescentes devem estar no mesmo local que adultos, certo? Não estou dizendo só as tarefas. Eles, no mesmo espaço geográfico, ou daqui a pouco eles têm um refeitório separado, certo? Mas fazem as mesmas atividades que os adultos. Então, a meu ver, eles têm que ser separados, certo? Tem que ser um ambiente distinto. Mas tem algumas linhas que acham que não, pode até ser com adulto. Já se você for falar com alguns educadores, eles também colocam outra posição também, todo aquilo que ele falou, para não perder a identidade com a família, com o vínculo familiar, com os estudos, como que vai ser realizado isso também. E também, se nós pegarmos adolescentes de 13 anos, já para o de 14 anos, já é uma grande diferença. Então, imagine um adolescente de 13 anos para um de 16, 17 anos. Há uma enormidade de diferenças entre eles. Então, é algo que está sendo bem discutido, não está nada muito assim, vamos dizer, definido, pode ser que tenha algumas ações em relação a isso. Será que podemos considerar internamento, é uma questão jurídica, daí que eu falo, podemos considerar internamento voluntário a partir do momento em que, com o adolescente, ele vai precisar de um familiar que responda para ele, certo? Porque ele não ou é incapaz ou é relativamente incapaz, certo? Então, quando a gente fala do adolescente, principalmente a gente enquanto assistente social, eu trabalhei muito com medida socioeducativa em meio aberto e em meio fechado, a gente vê muito essa questão da violação de direito de uma forma geral, né? Quando o adolescente chega a precisar de uma internação, ele já evadiu da escola, às vezes ele já está em situação de rua, às vezes ele já não tem esse vínculo familiar, ou às vezes o vínculo que ele tem também é prejudicial. Então, o cenário brasileiro é muito caótico quando se fala de criança e adolescente, né? Não só referente à droga, mas de forma geral. E outra coisa que me salta muito aos olhos em relação à sociedade brasileira é a discriminação de gênero, também quando se fala de política para drogas. Porque se você precisa hoje de um atendimento específico para uma mulher, dependente de drogas, é muito mais complicado de conseguir uma comunidade terapêutica, uma clínica que atenda, do que quando você precisa para um homem. Sem contar na falta de apoio que a mulher tem quando ela precisa da internação, né? O homem já tem esse papel, tipo, ele vai se tratar, nossa, então a família vai, apoia, incentiva, a esposa leva os filhos para visitar, tem todo um apoio maior. A mulher já não. Normalmente, quando ela acaba numa internação, ela é abandonada pela família. Então, tem todos esses dificultantes também. Quando a mulher chega para um treinamento voluntário, e ela já chega também numa situação muito pior do que até dos próprios homens. Né? E nós temos ainda uma cultura machista,
certo? Ainda existe uma cultura muito grande que é machista, né? E a mulher, daí, ela carrega ainda mais outro estigma, né? Ela carrega o estigma por ser mulher dentro do Brasil e por fazer uso de drogas. E se for ainda negra, vai carregar também esse estigma. E se for também pobre, vai carregar esse estigma. Então, veja a situação. Porque se hoje como chegam diversas pessoas para mim e perguntam como fazer com um filho, ou um lugar para meu marido, um lugar para minha filha, onde que eu posso arranjar, como é que eu posso fazer? A gente até consegue, porque a grande maioria não tem recursos, né, para poder pagar uma clínica. Então, hoje, o Ministério da Cidadania oferta em torno de 11 mil vagas, se não me engano, dentro das comunidades terapêuticas. Eram 2 mil, se eu não me engano, certo? Em todo o Brasil. E ainda é muito pouco, certo? Mesmo com CAPs também, mesmo com... Se a gente for pensar em Brasil, é muito pouco. Não vou entrar no mérito, tá dando dinheiro para a comunidade, podia se colocar na saúde. Não vou entrar nesse mérito. Tanto as comunidades, como também os CAPs, onde houve uma falha muito grande na logística de atenção aos CAPs, certo? Que era para ser instalado CAPs AD no Brasil inteiro, em torno de 200 e pouco, não foram instalados nem 50. Tá? Curitiba ainda é privilegiado, mas nos outros municípios, onde poderiam ser instalados, não foram. Então, e nós devemos ter o maior leque possível para atendimento pro dependente químico. Aí, como você fala, voluntariadia, que tinha um treinamento diário, depende também, tem que analisar como é que essa pessoa está fazendo uso de droga, qual é a sua frequência, certo? Qual é a droga de preferência. Geralmente, hoje em dia, se a pessoa está na rua, ela está fazendo droga quase tudo, né? Que a gente chama total flex. Né? Então, é difícil, porque hoje também você vai precisar de um local, você tem que ter vai para uma lista de espera, até dentro das comunidades, por causa da pandemia, que tem que seguir-se um rito de 14 dias que essas pessoas vão fazer, vão ficar em isolamento. Não podem ter contato com os outros. Só que na boca não tem, né, lista de espera. É esse o problema. Não, isso não tem. Nunca vai ter. E pegando esse gancho, professor, hoje, e levando em consideração a sua experiência, a sua prática na área, quais os pontos que você colocaria enquanto pontos positivos da atual política sobre drogas no Brasil e os pontos negativos? Vamos ver. Ponto positivo. Eu acho que é muito positivo esse apoio que o Ministério da Cidadania está dando para as comunidades terapêuticas e para grupos de mutuajuda. São, sabe, fundamental os grupos de mutuajuda. A gente não pode pensar hoje numa política pública descartando os grupos de mutuajuda. Eu sempre penso assim, a manutenção, digamos, da pessoa dentro de um processo de recuperação depende muito dos grupos de mutuajuda. E como as salas também, por causa da pandemia, ficaram fechadas, houve uma queda maior também. Claro, não podemos dizer em números, em estatísticas, mas notamos que houve um aumento de recaídas, certo? De maior uso de drogas, até naqueles que estavam no processo de recuperação. Então, esse é um ponto positivo que eu vejo. Um ponto negativo que eu vejo, até dentro da questão das comunidades, é a fiscalização que vai ser feita nela, porque pode comprometer todo um programa de ajuda e todo um programa que o Ministério da Cidadania tem e estabeleceu junto às comunidades terapêuticas, certo? Nós temos que investir mais em prevenção também, colocarmos a prevenção nas escolas. Prevenção às drogas, do meu ponto de vista, elas têm que estar nas escolas, elas têm que ir para os estudantes.
Só temos hoje o ProHerd quase no Brasil, né, em algumas escolas, né? Então, é muito interessante que nós tenhamos um acompanhamento contínuo de prevenção, certo? A prevenção não é somente no momento, é algo continuado, né? Então, tem que se investir mais. Eu acredito que vai ter mais investimentos, era para, inclusive, sair algum programa de prevenção, baseado até no programa de prevenção da Islândia, mas a pandemia também, o Covid, pegou a todos de surpresa, né? Então, muitas das coisas que eram para ter andamento, elas ficaram restritas, não Paradas, né? tiveram ação, né? Paradas. Sim. Então, a gente teve que se adequar a essa situação que nós estamos passando hoje. Como eu falei, até para ambientes de saúde está faltando algumas verbas, medicamentos. Porque está sendo redirecionado, né, a um momento de emergência. Exatamente. E isso que o senhor falou é bem sério. Eu vi em vários meios de comunicação reportagens referentes a isso, de que devido a toda essa situação da pandemia, a questão do número de recaídas e do aumento do uso abusivo de drogas, né, lícitas e ilícitas, né, como por exemplo o álcool. Alguns países do mundo, inclusive, restringiram o consumo de álcool, a venda de álcool, porque as pessoas estão num momento de muita fragilidade emocional, de desespero, níveis de ansiedade aumentados, de desemprego também, e que isso se agravou. E o senhor acabou de dizer que, inclusive, no tratamento, né, houve um impacto, porque se a pessoa não tem um grupo de ajuda para poder estar indo, os grupos de AA, alguns estão fazendo live, estão fazendo através de Skype, mas quando a gente está pensando em classe média alta, mas quando a gente pensa numa pessoa da comunidade que dependia de ir lá no salão paroquial da sua igreja, né, do seu bairro, para poder ter um apoio, essa pessoa não vai ter Skype, não vai ter internet para poder estar acessando um grupo, né? Exato. Então, essas pessoas estão ilhadas ali, estão vulneráveis, mais vulneráveis do que estavam antes, não é verdade? Exato, exato. A acessibilidade dos grupos MA, AA é muito, muito bacana, porque eles estão aí espalhados, né? Então, se a pessoa daqui a pouco quiser ir num grupo, está andando na rua, eu preciso ir para um grupo, vou passar num determinado grupo, sem fazer, passei aqui, no Bom Jesus, tem lá os grupos, entrou, certo? Então, isso é muito bacana. Certo? E perdeu-se isso daí, esse contato. Mas que os grupos estão trabalhando, isso não tenha dúvida, eles estão fazendo as reuniões. Certo? E questão do álcool que você falou, se eu não me engano, não vou dizer assim, para todo tipo de bebida alcoólica, né? Esse também é um fato bem grave também. Nós tivemos um aumento, a média parece que em 35% do consumo de álcool, certo? Consumo de álcool. Então, e quando você falou até de drogas, houve falta de algum tipo de droga, de substância ilícita em alguns locais. No Rio de Janeiro, eu estava conversando com os colegas, eles falaram que houve falta lá, que estava um problema lá. Deu lá dias lá que faltou droga, não tinha. Não só não chegou, por causa que teve uma questão de fronteiras, fechamento de fronteiras, tudo isso. Então, sim, a droga, ela chegou, quando chegou mais cara, certo? E outros também foram para outro tipo de droga, né? Porque daí pode-se ir para uma droga sintética, que é mais fácil. A pessoa pode elaborar uma droga sintética hoje no cubículo. E compra produtos da farmácia no supermercado. Esse é um grande também ponto que tem que ser visto na política de drogas, porque as drogas sintéticas elas estão aí, elas são consumidas muito pelo público classe média, média alta e alta, certo? Tem um retorno financeiro muito rápido, certo? O investimento é muito pequeno. E outra coisa, surge hoje no mundo uma droga, são as NSP, novas substâncias psicoativas, né? Uma droga sintética no mundo a cada semana.
Para o Brasil, uma droga ser considerada ilícita, ela vai ter que constar no relatório da Anvisa. Então, você pode fazer uma droga e ela não ser ilícita. Ela não está nem discriminada. Isso aconteceu, por exemplo. E é muito fácil, porque como que é realizado isso? São as aletas da cadeia carbônica que dizem, eles colocam a configuração orgânica, e aquilo ali é uma droga. Então, um químico, ele muda uma ou outra aleta da cadeia carbônica e mudou-se a droga, é outro tipo de substância. Em Santa Catarina, questão de 2 anos atrás, 3 anos atrás, apareceu uma droga que deram o nome de 2CB. Né? E era uma derivação do êxtase. Só que eles pegaram assim, um punhado de 5, 6, conseguiram, a polícia que eu estou dizendo, né, conseguiu isso, fizeram para exame e não estava configurado ainda como droga ilícita pela Anvisa. Tá? E já estava 1 ano e meio no mercado, nas baladas da lei. Depois que fizeram outra apreensão. Então, aí tem que se mandar para análise, para a Anvisa, para que depois ela coloque lá dentro do relatório que é droga ilícita e é proibida. Tá? Nós temos uma situação muito grave também no Brasil, é o consumo do álcool. Tá? Por ano morrem, claro, pode ser que diminua um pouco esse ano, mas não acredito tanto, mas morrem 35 mil pessoas em decorrência do uso de álcool e algum outro tipo de substância, certo? Por ano. É muita coisa, certo? Então, as políticas de álcool, elas também têm que ser revistas. Elas têm que ser... Se aplicasse já a lei, já seria uma grande coisa. Nós temos uma lei municipal que proíbe bares e coisa a menos de 200 metros das instituições de ensino. Quantas instituições de ensino vocês conhecem que estão em bares aqui, ó, só atravessar a rua? Né? Não estou dizendo universidade só, estou dizendo tudo. Estou dizendo escolas, estou dizendo ali ensino fundamental, ensino médio. E o álcool não só é uma droga lícita, como ela interfere de forma impactante, principalmente no trânsito, né, professor? Então, pessoas que não têm nada a ver, que não estão consumindo, pessoas das mais diversas, né, idades, gênero, não importa, você não tem nada a ver, mas porque uma pessoa consumiu, um carro inteiro bate, um carro inteiro de pessoas ali falecem. Um exemplo. Não que isso não aconteça no uso de outros tipos de drogas, né? Mas é mais comum, quando a gente vê grandes acidentes, você, já no bafômetro ali, já verifica que o motorista estava alcoolizado. E isso acabou com a vida de várias famílias, não só da pessoa, né? Só que é socialmente aceito, né, professor? Enquanto... só uma consideração. Quando eu trabalhei numa casa-abrigo para mulheres vítimas de agressão, a gente fazia a triagem dessas mulheres, né? E uma das perguntas que a gente tinha que fazer é se no ato da agressão o cônjuge tinha utilizado algum tipo de droga. E elas sempre respondiam que não. Daí a gente começou a perceber, como assim nunca tem nada, né? Tava muito estranha aquela situação. E daí a gente foi verificar que, na verdade, elas não entendiam o álcool como droga. Então, a gente teve que mudar a pergunta na hora da triagem e perguntar se eles tinham utilizado álcool. E em torno de 98% das mulheres afirmavam que o marido estava alcoolizado durante o ato da agressão. Então, o consumo abusivo do álcool, ele interfere não só na vida da pessoa que está consumindo em excesso, que já é um problema de saúde, porque acarreta vários outros problemas para a pessoa, mas também em toda a comunidade que ela convive, né? Porque é muito... leva a pessoa a cometer violência, a questão também da falta da droga, e a pessoa, às vezes, precisar roubar ou precisar cometer algum ato violento para poder conseguir a droga. Então, é uma cadeia, né? É uma coisa que é um uso abusivo que vai levando a vários outros tipos de violência também. Veja, o consumo de álcool também, com esse o consumo de álcool, e também por intercorrência da pandemia, por ficarem as pessoas mais no contexto
familiar, houve um aumento de agressões, de violência doméstica, principalmente contra a mulher. Certo? Um aumento muito substancial nisso, tá? Inclusive até feminicídio. Então, isso é uma coisa que também tem que ser pensada. Tá? A política de álcool ela tem que ser regulamentada, ela vai ter que ser regulada, ela vai ter que ser revista. Aliás, nós temos, tudo bem, a Lei 13.840, que define a política de drogas, mas nós temos que repensar e temos que discutir e debater a política de drogas, principalmente a do álcool, certo? Que ainda não foi mexida, né? Essa concepção também, a acessibilidade, a facilidade do álcool, o preço, né? Você compra um carote por R$ 1,50, né? Existem alguns tipos de bebidas que elas já fazem alusão também para os adolescentes, né? Para depois colocá-los dentro desse processo. É difícil hoje você não ir numa festa que não tem algum tipo de bebida alcoólica, né? O convite, muitas vezes, é o próprio copo da cerveja. Não estou dizendo nessa careta, não, nada disso. Não estou dizendo para ninguém deixar de... Não, a pessoa que quiser, quer beber, quer tomar sua cervejinha, quer tomar o seu vinho, quer tomar o seu whiskyzinho quando chega em casa. E também não estou dizendo para ser careta, também até na questão do uso, quer fumar sua maconha, fuma, certo? Mas em relação ao álcool, nós temos que ficar mais atentos, porque o exagero disso, tá, é muito exagerado. Então, nós temos que ficar atentos a isso aí. E também a facilidade dos adolescentes terem para comprar o álcool, para o uso do álcool, certo? Não só adolescentes, crianças. Nós tínhamos uma época, como a Rele falou também do chocolatinho, né, do cigarro de chocolate, eu acredito também que nós vimos muitas crianças, né, que elas faziam uso de cola nas ruas. Lembra? Pegavam um copo, colocavam cola e faziam uso nas ruas. Hoje é mais difícil ver esse tipo de solvente. Até uns 15 anos atrás, o solvente era uma das primeiras drogas que era utilizada pelos adolescentes. Tá? Hoje já não é mais. O controle na venda está grande, né? Exatamente. Você vai numa casa de tintas, se você compra um solvente, você tem que dar o seu CPF, há todo um registro. Acho que isso ajudou bastante a minimizar o uso, mas realmente era muito comum. Foi uma coisa que eu percebi como assistente social que mudou no público morador de rua, seja criança ou adultos, essa troca do uso da cola e do solvente pelo crack. Sim, não só pelo crack, também pelo álcool, né? Hoje, em torno vamos colocar as pessoas em situação de rua, a gente pode colocar ali de 70% a 80%, elas fazem uso de álcool e outras drogas, certo? Claro, tem outras que estão por outro motivo. Nessa política punitivo-repressiva, aí que está, ela dá muito viés para a droga, certo? Para nós sairmos um pouco desse contexto, nós temos que analisar, nós temos que ver o sujeito, nós temos que preservar a sua autonomia, nós temos que ver o contexto que ele veio a usar, a cultura dele, certo? Tudo isso daí para depois oferecermos um cuidado, um tratamento próprio para ele. Tá? Não é fácil, é bem complexo. E a facilidade também do álcool, né? Sabe? E uso precoce. Tá? E o álcool é muito insidioso, porque ele vai comendo, e a pessoa torna-se dependente do álcool depois de 10 anos. Daí fica, muitas vezes, já está mais idoso, e daí a família também já relega, né? A mulher também, a família também, que você falou, o estigma, o preconceito, né? Tudo isso, e ele tem uma doença. Né? Ele tem uma doença. 20 milhões de dependentes do álcool no Brasil não é pouca coisa, é bastante. Né?
Nós temos que fazer. É muita coisa. Nós temos que começar a fazer política como foi feita a política para o cigarro, para o tabaco, certo? Com a participação da sociedade, restringir locais, certo? O horário de venda, tudo mais. Então, nós temos que começar também a pensar nisso daí. Todo mundo só fala do crack, mas é que o crack está na visualização, certo? O crack está aí, então parece que fere, é um espelho do que a nossa sociedade está passando. A pessoa passa, a pessoa se sente mal, certo? Se sente mal com tudo, certo? Então, é mais fácil, tem que tirar mais rápido, né? Tem que tirar essa pessoa da rua, ela não pode. Nós não estamos, não devemos ter isso daí. Como que uma pessoa pode estar assim na rua? É o pensamento. E não. Certo? É um reflexo da nossa sociedade. A nossa sociedade também precisa se analisar. A nossa sociedade tem que ver os parâmetros, certo, que causam todas essas dependências. Nós temos hoje, entre adolescentes, dependência tecnológica, que é um absurdo. Que é um problema muito grande também. Na China, nós temos só para ter ideia, existem diversas clínicas que só atendem adolescentes por dependência tecnológica. Por isso, quando eu falo até dependência química, eu acho até também, eu penso, no meu ponto de vista, que é meio estigmatizante. Nós temos que colocar dependência ou transtorno por uso de substância psicoativa. Professor, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo, né? Opa. O tempo passou bem rapidinho. Eu gostaria de agradecer a sua participação, que trouxe várias contribuições riquíssimas para a gente. Espero que todos que estão assistindo tenham gostado. E fica aqui o nosso convite para vocês participarem das próximas e para o professor voltar para fazer novas participações com a gente. Mais alguma consideração, Reli? Não, só queria agradecer. Foi riquíssima a sua colaboração, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço aí o convite de vocês, do pessoal da Uninter. Um grande abraço àqueles que nos assistiram. É a primeira, né, que você está fazendo live, né, Thalita? Né, Rê? Então, já foi uma experiência também. E a primeira a gente nunca esquece, né? A primeira, então... é o primeiro quadro do Vem Saber que a gente faz das pós da área de serviço social, né? Que antes a gente fazia as aulas interativas direto pela nossa plataforma, né? E agora a gente está estendendo para o público aberto, para a gente poder alcançar um público maior além dos nossos alunos. Obrigado. Isso. Imagina, a gente que agradece, professor. Quando se precisarem, à disposição. E vamos conversando. Depois a gente conversa. Vamos conversar, sim. Obrigado a todos que nos assistiram. Eu não sei se tinha mais alguma pergunta também. Se alguém quiser, depois pode... considerações, professor. Se alguém também perguntar, eu acho que pode mandar para você, depois você me encaminha, né, Thalita? Isso, a gente pode passar também. Eu queria aproveitar e convidar quem assistiu a nossa live, quem participou, para estar conhecendo as nossas pós-graduações, né? Nós temos pós-graduação na área de direitos humanos, nós temos pós-graduações na área de trabalho com família, de sociabilidade, de políticas sociais. Então, quem tiver interesse nessa área, quem gosta desse assunto, já trabalha ou pretende trabalhar nessa área, para que venha conhecer os nossos cursos também. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Grande abraço a Thalita e a todo o pessoal da Uninter, a direção da Uninter. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Um abraço.